Vamos que vamos, já estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo em mais um Entre Família, coisa boa aí, Darleide. Muito boa tarde, Binal, muito boa tarde para você aí de casa. Prazer estar na sua companhia mais uma vez, queremos que seja um belo de um programa. E hoje a gente vai falar de um tema que obviamente está situado sobre o fato de hoje ser o dia do professor. Yes! Parabéns a todos os professores que nos acompanham, para você que é professor, as professoras dentro de casa, as mães, né? Mas aquelas outras professoras e professores que estão dentro das salas de aula, lecionando ali pra galera. Cada dia no seu dia, né? Tem o dia da mãe, tem o dia da mulher, tem o dia do menino, tem o dia do velhinho, tem o dia do papagaio, tem o dia de... Hoje é dia do professor. Tem o dia do idoso, que foi semana passada, lembra? Isso, é dia da criança, o dia do homem e tal. Hoje é o dia do professor. O professor formal, em sala de aula, que seja online ou não, mas que seja professor. Hoje o dia é seu. Parabéns, a nossa reverência, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. Sabia que foi minha primeira formação? É mesmo? Fui professorinha desde cedo. Tive escola. Eu tenho uma história com educação. Gosto muito de sala de aula. Mas enfim, beijo, meus amores. Eu gosto dos professores, da galera, você só ia do rolê, pouco de sala de aula. Mas, né? Enfim, vamos pular essa parte. Beijo para aqueles que foram meus professores ao longo da vida toda aí. Carinho especial por cada um deles, em especial para a professora Juline, que acompanha a gente agora, uma excelente professora. Ela é luz onde ela está, viu? Onde ela está dando aula, ela faz a diferença. Isso é sensacional, minha concunhada. Beijo no coração, Ju. Maravilha. Eu lembro do nome de alguns dos meus professores, professoras, maiormente professoras. Dona Socorro, ela era linda, sabe aquela professora que você ficava olhando assim, como ela é bonita. Querida. O menininho tinha aquela paixão. Professora Francisca, professora Cecília. E às vezes eu fico pensando, Cecília, por onde elas estão, né? Verdade. Essas minhas professoras já me acompanham várias vezes aqui. Beijo para todas aí, que legal, né? E é bom a gente falar sobre esse assunto, Darleide, porque até trazer uma diferença entre educar e ensinar, né? Porque tem diferença entre educar e ensinar, mas é o que a gente vai conversando ao longo do programa também. Tem aquilo que é de casa, que vem de casa dos pais, até os alunos, né, chegarem na escola. Tem o papel do professor dentro de sala de aula, às vezes é misturado, meio confundido, né? Vai para a escola porque é a escola que vai educar, vai ensinar, vai fazer tudo, tal. O papel é mandar para a escola. Será que é bem assim? Tem casos que acontecem complicados. Vamos conversar com a Noemi Lima Hereida, que é neuropsicopedagoga, professora também aqui com a gente. Muito boa a sua participação. E também hoje teremos a presença daquele que é o nosso professor de todos os dias. Esse é um professor nota 10, viu? Vai estar com a gente por aqui, ele, pastor Robson Aleixo, mesmo com o pezinho engessado ali, mas ele gravou e vai estar com a gente hoje por aqui. Você vai acompanhar e até ouvir alguns relatos, algumas histórias dele aí, né, em relação à sala de aula. E tem alunos ou ex-alunos dele aqui na Novo Tempo, trabalhando já com a gente como profissional. E ele continua sendo professor, né? Eu citei agora há pouco a professora Cecília, minha professora de história, marcante na minha vida até em outros sentidos. E temos aí o professor de história, Robson Aleixo, que é casado também com uma professora de história, professora Luciana. Então é uma dupla de historiadores, de professores por ali. Um beijo para vocês, todos os professores. Nós vamos também ter hoje notícias com ela, Josemara Maia. Josemara Maia, inclusive uma entrevista que ela vai trazer pra gente daqui a pouquinho. Tem também, sabe o que, Darleide? A nova temporada do programa Origem. Com Dai Fagundes, e essa nova temporada tá sensacional, viu? Como todas as outras. E trazendo aí, falando sobre o dilúvio, a Arca de Noé. Já ouviu falar que a Arca de Noé foi encontrado destroços em tal lugar? Será que é verdade? Será que não é? Tem também aquela réplica da arca. Você já teve a oportunidade de conhecer aquela réplica? Eu já ouvi falar que é linda, eu tenho vontade, viu? Bonitão. Mas, é uma temporada que você pensa, não, essa é a melhor de todas. Aí vem a próxima e diz, e agora? É uma após a outra mesmo, exatamente como você disse. Aqui está no ar agora, está simplesmente incrível. Meus amores, pausa bem rapidinha, nós já estamos de volta com você no seu Entre Família, que começa agora.
Como sempre, Darleide, tem a perguntinha do dia pra galera interagir por aqui, hein? Um gesto de um professor que te marcou. Quem foi o professor que passou pela sua vida e que você disse, uau, nunca me esqueci daquele gesto? Conta pra gente, 983-1502-49. Tem algum professor e um gesto seu? Tem. Eu estava lembrando aqui de vários professores, né? Que lá em São Francisco, principalmente, foi onde eu cresci. E aí tive amizade com eles o tempo todo também. Ele ganhando tempo aqui. Não, e eu buscando aqui na memória, né? Professor Walter, que foi professor de religião, pastor Walter, melhor dizendo, foi professor de religião. O que marcou? Os conselhos que ele dava, né? O professor Edson, que foi diretor da escola lá também, ele conversava sempre, que eu estava bem naquela fase da adolescência, começando a namorar, inclusive com a Eliane, né? E aí ele vinha, sentava comigo, dava alguns conselhos, rapaz, olha, vamos fazer, vem cá, vem conversar e tal. Legal. E muito legal, e vários outros, né, professores aí, mas lembrei desses conselhos aí que eu ouvi do pastor Walter e do pastor Edson, muito bom mesmo, os conselhos que eu ouvia deles. Benção. Admirava muito os meus professores. E você, Josemara Mai, seus professores, qual lembrança, que memória você tem deles, algo que te marcou? Vem pra cá com mais info. Boa tarde, gente. Boa tarde para você aí de casa. São muitas lembranças, né? Mas tem uma professora muito querida chamada Evelyn, que vira e mexe, ela me manda uma mensagem no Instagram. Olha, Jô, tô te acompanhando, que legal ver o seu crescimento, acompanhar a sua história, a sua família. E dá aquele carinho danado, né? Maravilhoso de pensar que por mais que teve um vínculo na escola, ainda continua, permanece no decorrer dos anos. É maravilhoso. Um beijo todo especial para Evelyn. É tão bonito ser jovem também, né? Porque, assim, é jovem, saiu da faculdade, não tem muitos anos e tal, os professores estão alguns vivos. Dias, né? É verdade. Os meus professores ficam pensando, de onde andarão? Onde estão nesse momento, né? Será que eles teriam alegria de me assim, olha, foi minha aluna, talvez... Mas foi assim, oh Deus. Tá viva essa menina, se deu bem na vida. Tá lá apresentando o programa. Mas é tanto tempo atrás desse jeito. É porque assim... Olha... Imagina a professora que me alfabetizou, né? É verdade. Desmancha, não fica fazendo cara de surpresa. Faz assim, não, Darleide, que isso? Que isso? Ó, dá a mão aqui, ó. Você pode encontrá-los no céu, entendeu? Vai depender do jeito que você os tratou também, se eles ficaram rebeldes. A minha professora de alfabetização, o nome dela era Linda. Linda? Eu com 6 anos de idade. Linda. Se eu hoje tenho 51, quantos anos a Linda tem? Se ainda tem, é né? linda. Mais um abraço para todas, nem que seja em memória. Em memória. Não sei se ficou bom. Josemara Mai. Os meus estão vivos ainda. Em memória. Muito bom, Darleide. O clima aqui. Bora mudar de assunto então, viu? Vamos lá, seguir, gente. Hoje nosso Momento Mais Info, vamos falar sobre o aumento de ameaças a escolas nas redes sociais. Uma entrevista especial com a advogada Fara Diniz, que você confere depois da vinheta. Começo Mais Info de hoje com um dado preocupante. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2021 e 2025, houve um aumento de 360% nas postagens com ameaças direcionadas às escolas nas redes sociais. Só até o dia 21 de maio deste ano, já foram registradas mais de 88 mil ameaças diretas contra alunos, professores e diretores no ambiente digital. Mas afinal, o que fazer diante dessas ameaças ou até mesmo de casos de violência dentro da sala de aula? Para falar sobre isso, agora eu converso com a Fara Diniz, advogada especialista em direito digital. Boa tarde, Fara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Já para começar aqui, explica pra gente o que pode estar por trás desse aumento no número de ameaças.
Primeiramente, Jacimara, nós temos atualmente uma modificação no próprio uso da internet, que veio desde 2010 com a chegada dos smartphones, e a partir desse momento foi levando cada vez mais a um uso excessivo e inadequado. Inclusive jogos online, inclusive jogos violentos, e que todos eles foram causando um processo de dessensibilização. O que é isso? Faz a pessoa ir normalizando diversas situações que até então não eram normais. Então a gente vê uma notícia, mesmo nós adultos, e num primeiro momento nos choca, mas depois a gente acha que aquilo é uma coisa tranquila. E isso afetou e afeta jovens, adultos, adolescentes, mas sobretudo nessa situação nós estamos vendo o tamanho do impacto. E essa sensação também de liberdade que o digital oferece também, né? Posto, acho que aquilo não vai render nada, mas realmente complica. Agora, diante desse tipo de situação, como pais, professores e a própria escola pode agir? Quais são os primeiros passos? Primeiro momento é identificar de fato com o que está lidando. A gente não pode ignorar algum sinal, alguma circunstância que leve a esse lugar de violência, de ameaça e de agressão, seja ela no ambiente virtual ou físico, ou os dois. Por quê? Não é porque está acontecendo na internet que não é um problema, que não é uma violência, que não pode gerar consequências graves. Mas, infelizmente, nós temos a situação de que esses casos iniciam no ambiente virtual e chegam ao espaço físico. Inclusive, prestar atenção se isso não faz parte de algum desafio online, onde eles precisam cumprir um passo a passo, porque também estão sendo vítimas. E qual é o nosso papel aqui, enquanto pais, enquanto profissionais? Identificar os sinais de alerta, manter, obviamente, um diálogo muito claro, muito aberto, costumar olhar o que o seu filho está vendo na internet, o que ele está fazendo. E professores, sobretudo no dia de hoje, parabéns aos professores, eu sou filha de uma professora, então parabéns para ela aqui, minha mamãe também. Observar os sinais de alerta que sempre demonstram comportamento, demonstram que isso está levando a uma baixa no rendimento, que isso está levando a maior agressividade, a um isolamento. Todos esses são sinais de alerta. E a depender da circunstância, sim, buscar os meios legais cabíveis para solucionar essa situação. É importante ter esse acompanhamento dos pais, né? Ficar bem atento. Agora, e no caso, trazendo um pouquinho fora do ambiente virtual, no caso dos professores que acabam sendo vítimas de violência física, psicológica ou moral, como eles podem se proteger? Que tipo de apoio é oferecido para eles? Nós estamos atualmente vivendo uma tramitação de novas leis, de protocolos e de novas situações legais que amparam ainda mais, mas já temos uma lei aprovada neste ano que aumenta a responsabilização e coloca como um crime hediondo praticar violência contra profissionais, sejam professores, seja alguma outra ordem hierárquica. E, para além disso, o primeiro passo é saber acolher, saber entender, porque ele tem direito a ter um afastamento de acordo com o nível de situação em que foi afetado, mas também buscar um amparo psicológico, um amparo jurídico, um amparo administrativo e todos estarem pensando em como lidar com essa situação, porque na verdade ela é algo muito maior, porque a gente não está falando de uma pessoa isolada, a gente está falando de uma classe que educa nossos filhos, nossa nova geração. Então ele vai precisar lidar com cada uma das situações de acordo com o tamanho o quão afetado ele foi, né? Maravilha, obrigada, Fara, pelas informações. É importante ficar atento e ter a noção de que não é só no ambiente digital, também é presencialmente. É na sala de aula e precisa ter esse acompanhamento com os filhos, ter essa proteção tanto com o cuidado e respeito com os professores, como também dentro da sala de aula com colegas, né? Amigos que muitas vezes sofrem ameaças ali, um colega, um aluno que está passando por isso, os pais não sabem o que está acontecendo ou até sabem e não sabem o que fazer. Mas é importante buscar os direitos, ter esse cuidado a mais. Obrigada, viu, Fara? Obrigada a todos, ótimo dia.
Maravilha. E fica aqui o alerta aos pais acompanhar, ter esse comportamento aí, cuidado com os filhos e manter o diálogo aberto em casa é fundamental para prevenir situações graves e garantir um ambiente escolar mais seguro para todo mundo. Uma boa conversa, uma orientação, até porque ter essa necessidade de a gente entender que, querendo ou não, por mais que estão ali dispostos a ensinar, a educar, no caso, ter aquele ambiente escolar, é necessário. Constantemente respeito para tudo. É necessário ter esse ponto bem firmado. Verdade. E os pais sendo responsabilizados, né? Até estava vendo algumas leis em tramitação em alguns estados do Brasil e realmente, né, tem alguns lugares ali onde, de fato, Vitória, está aqui no Espírito Santo, né? Estava dando uma olhadinha, esse ano mesmo foi trazido, isso mesmo, esse ano, né, trazido ali algumas informações de que essa aqui, ó, o que muda na prática, né? Algumas questões referentes a essas leis. O boletim de ocorrência ele é feito em até 36 horas. Quanto aos agressores, né, eles serão afastados do convívio da vítima. Os pais, esse que é o ponto que eu queria chegar aqui, os pais de menores agressores podem ser processados por danos materiais, morais e por omissão de educação também. Então, é um crime que os pais precisam estar próximos, por dentro de tudo que está acontecendo, e as consequências virão para os pais, né? Como são de menores. São menores de idade, os responsáveis legais são os pais, então precisa trabalhar na raiz a questão em família. Verdade. Jocemária, obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Um beijão para você aí de casa, um beijão para você que é professor, professora. Um ótimo dia, um excelente dia para todos, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigada, até mais. querida. Vamos buscar aqui para a nossa conversa a professora Noemi Lima Herédia, neuropsicopedagoga. E ela, durante 30 anos, foi professora e educadora na nossa rede de educação adventista, mas atualmente ela está dedicada ao consultório. Mas pensa na bagagem, na experiência que essa mulher acumula e vem com o seu sorriso e disponibilidade aqui para ficar com a gente nessa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade, princesa. Obrigada. E até a gente já abrindo esse assunto, Noemi, boa tarde, né? Boa tarde. A gente está falando hoje até trazendo, para diferenciar um pouco, a gente abre diferenciando o ensinar do educar. Porque é bom a gente entender esses dois pontos, né? Qual é a função da escola, função da casa, o educar, o ensinar, eles se juntam. Como é que funciona? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia, comemorando o Dia do Professor, né? Eu estava ali ouvindo vocês falando, olha, com certeza, Darleide, eu quero até aqui, hashtag. Se tem professores... Professora Linda. Quem conhece a professora Linda, até o final do programa... Avisa. Coloca aí nas redes. Verdade, hein? Vamos achar a professora Linda. Qual era a cidade, Darleide? Aurora. Aurora. Lá no Ceará. Uhum. Lá no Ceará, a professora Linda, com certeza. Quem conhece ou conheceu. Isso. E aí traz ali, eu sou filho, não, neto, na verdade, sou neto da professora Linda. Estou aqui, né, para falar. É a professora Cecília, socorro as demais professoras aí em Juazeiro do Norte. Isso. Que legal. Mas você ficou tocado com a minha história, né, professora? Eu fiquei, porque com certeza... Cadê meus professores? Onde eles estão? Eles estão. Com certeza tem alguém aí. Nem que seja centenário, mas tem. Né? Olha, eu sou contemporânea da Darleide. Olha. É mesmo? Ué. Eu tenho memórias de uma professora, ela chama Ali da Clos. Eu tenho certeza que a cidade que ela está é na Bahia. E eu tenho certeza que ela tá ouvindo a gente. Legal. Eu sou fruto da educação adventista, não posso deixar de falar. E ela foi minha professora no 4º ano, antigo 4º ano, hoje é 5º ano, 4ª série, hoje é 4º ano. E uma memória, vou falar aqui rapidinho, uma memória que eu tenho. Ela costumava levar alguns alunos, os alunos bons, para casa dela no final de semana para passar um sábado. Olha só. Na casa dela. Aqueles se comportaram, ela leva para casa dela. Ela levava. E eu fui uma contemplada. E a gente ia na sexta-feira e na segunda-feira ela voltava. A gente voltava com ela. E foi inesquecível. Imagina, você está na casa da linda, professora. Da professora. Ter sido escolhida.
Foi algo assim, foi algo inesquecível. É a memória que eu tenho da minha professora. E passar um sábado, esse dia que é todo especial, Isso. com todo o preparo, olha o cuidado que ela teve. E, assim, agora voltando ao nosso assunto, né? A diferença, de educar e ensinar, né? Então, a gente falando assim, didaticamente, né? O que é ensinar e o que é educar. Ensinar é você passar um conhecimento, né? Falando assim, em poucas palavras, né? Ensinar. Então, aonde você passa um conhecimento? Na escola, né? O professor ensina o aluno. Educar. Aonde que educa? Aonde que você... O que é educar? Educar é você explicar, exemplificar, transmitir valores, princípios, sabe? Aonde que tem isso? Aonde que a criança passa a maior parte do tempo? Aonde você consegue fazer tudo isso? No ambiente familiar, em casa. Porque dentro da escola, você consegue colocar, ensinar. Por isso que é tão diferente. Porque ensinar é passar conteúdos. É pouco, né? Passar um pouco pouco tempo. Conhecimento. Conhecimento. Ciências, matemática, português. Agora, valores, princípios, você demora mais tempo. Exige mais tempo. E isso você só consegue dentro de um lugar que você passa mais tempo. Verdade. E observando, né, as pessoas daquele ambiente, na prática. É outro tipo de relação, né? Você se relaciona com pai e mãe diferentemente de como você se relaciona com seus professores, por conta do vínculo paterno, materno, afetivo, relacional, consanguíneo, ou, enfim, desses termos de intimidade familiar. É ali que a criança vai primeiro enxergar o pai e a mãe modelando essa criança, né? Então, vai aprender muito da vida ali, ou se não o macro da vida, nesse sentido de valores, princípios, como a professora coloca, vem dali. A escola pode somar, porque também essa escola não pode contrariar. E a gente vai falar um pouquinho disso em algum momento também, de como que a gente precisa entender a parceria que deve haver entre escola e família, não é? Verdade. Meus amores, E daqui a pouquinho... sim. Pois não, professor? Não, daqui a pouquinho tem até o pastor Ale chegando, hein? Doido para ouvir ele falar. Mas até dentro disso aqui, eu estava pensando, tem algumas situações também que a criança vem de um lar totalmente disfuncional. É isso que a gente quer puxar também para depois no próximo bloco. Um lar totalmente disfuncional, onde não tem referências, e aí se apega a um professor, alguém ali da escola que ajuda a moldar esse caráter também. O que é para vir de casa acaba não vindo, mas aquela criança, ela vê naquele professor alguém especial. Puxa, não quero ser igual o meu pai, minha mãe, enfim, que bebe, que briga, que bate, que isso e aquilo, não sei o quê. Eu quero ser como esse professor, se espelha e acaba tendo a vida transformada e uma educação vinda dali, né? Depois do intervalo a gente pode conversar mais sobre isso, só para deixar aqui uma pitadinha também nesse outro ponto que eu achei interessante a gente puxar. Mas olha, aos professores, brilhantes professores, gente, só dá um take no sapato desta mulher, é bem rapidinho assim. Um dia eu chego lá, eu vou chegar nesse nível de vir assim plena, maravilhosa, com um sapatinho e assim, é a Cinderela, não é possível, é a Cinderela. Olha isso, movimenta aqui do ladinho, professor, olha o brilho disso aqui. O brilho. Menino, se a professora me diz, vem amanhã com um sapato maluco, eu tascaria glitter, não tá na moda? Pois bem, fica a dica pra você, adorei. Intervalo e já voltamos com o pastor Robson Aleixo participando aqui da nossa conversa também, até já.
Mandou a interação? Mandou pra gente aí. Tem foto com esse professor ou professora das antigas? Manda pra gente aí, manda pra cá, viu? 12983150249. O que é pra você contar? Hoje é dia do professor, já deu os parabéns pros professores aí da sua vida? Então, manda os parabéns pra eles aí, tá bom? E aí você já aproveita e manda pra gente qual foi o gesto de um professor que mais marcou a educação do seu filho ou a sua educação mesmo. Conta pra gente, busca na memória aí e traz, porque é legal a gente compartilhar esse momento dessas pessoas tão incríveis. Todas as profissões passam, né, pelas mãos, pelo conhecimento, pelo ensino dos professores. Então... Outro dia eu até citei de como as pessoas reverenciam os professores no Japão, né? Verdade. Com tamanho respeito, reverenciam de forma a valorizar este indivíduo, né, que se doa, que entrega conhecimento, e isso deveria ser alguma coisa feita em todos os lugares, né? Daneide. Abraço para todos os professores da minha filha, lá do Educandário Nosso Amiguinho em Nova Friburgo, da escola do Educandário Miosotes em Nova Friburgo, das escolas adventistas, especialmente aqui em Jacareí, onde ela ficou mais tempo nesse período de ensino, quando ainda morava em casa com a gente, né? Professora Beth em especial, e citando o nome da professora Beth, todos os outros professores queridos que passaram pela educação, pelo ensino, da formação da minha filha também, e os demais professores na universidade, e por onde ela anda até hoje estudando. Um abraço para todos vocês. Você ia mandar abraço para alguém, amado? Eu tive a professora Beth também. Beijo, prof. Beth. Tem gente, você falou em Japão, né, no Japão e tal, e tem gente aqui da nossa produção que tá de aniversário hoje. É o nosso japonês aqui, ele tá de aniversário. E aí tem até uma musiquinha. Ó. Thiago Suihiro. É essa música mesmo, né, Thiago? Olha aí, 30 anos, gente, 30 anos. E o convite do aniversário dele que foi totalmente inusitado, né? Você viu ou não? Nem fui convidada, agora o constrangimento que você fez o menino passar. Poxa, Thiago, não convidou a Dadá, cara. Agora o menino fica constrangido, mas não fique constrangido, amigo. A gente ama você do mesmo jeito, Thiago, que é bonitinho, que é nosso assistente de estúdio, sempre com um sorriso, uma piadinha e um copo de água pra mim, nota de pesar. Nota de pesar, esse foi o convite de casamento dele. Casamento não, aniversário. Casamento não, de aniversário dele. Ô, casamento, quem sabe, né, Thiago? Quem sabe aí futuramente, né? Não sei, mas esse foi o convite que ele mandou, trintando aí, assustando todo mundo, Daneide. Brincadeira, hein? Vamos Ele é essa figura alegre, feliz. Parabéns aí, viu, Thiago Suihiro? Vamos sorrir e agradecer a Deus por mais um ano de vida, que venham muitos outros anos de vida e cada um deles vividos para glorificar o nome de Deus. Verdade. Muito obrigada pelo seu carinho em tudo que você faz aqui com a gente no estúdio, Thiago. Acho muito carinho e respeito a gente, é muito bonito de ver. Verdade, obrigada. Muita alegria. Por falar em alegria, em respeito, em carinho, nós vamos agora chamar a Luciene, que fez um encontro com o pastor Robson Aleixo para ele falar também dessa experiência do professor na vida da gente. Vem pra cá, estamos ansiosos, curiosos para assistir. Oi, gente, boa tarde para vocês aí no estúdio, uma ótima tarde para o pessoal de casa. E hoje é um dia muito especial, porque a gente está celebrando o Dia dos Professores, que é mais do que uma profissão, mas é uma missão de vida. E para falar sobre esse assunto que é tão gostoso, eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que vocês aí de casa tenho certeza que estão sentindo falta, que é ele, gente, ele apareceu, veio dar o ar da graça, pastor Aleixo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, boa tarde, Lu. Boa tarde para você que tá em casa, para você que tá aí no estúdio também. Também tô com saudade, viu? Mas eu acho que a gente vai superar isso aí, daqui a pouco a gente tá de volta. Tá de volta, né? E acho que a gente pode até mostrar aqui, né, a perna do pastor, para dizer assim, ó, o pastor realmente tá impossibilitado de estar aqui no estúdio, de estar aí no estúdio, mas tá aqui com a gente, né, pastor, para conversar um pouquinho. Falando sobre educação, né, pastor? Como a nossa pauta de hoje é sobre o Dia dos Professores, a gente tá aqui com um professor que foi professor por quantos anos, mais ou menos, pastor? Lembra? Perto de 10 anos. 10 anos em sala de aula, a gente tem muita experiência para contar. Pastor, mas para a gente começar esse momento aqui, o que te motivou a ser um professor, a estar em sala de aula? Olha, assim, eu nunca sonhei
em ser professor, mas sempre gostei de ensinar e me vi ensinando. Uma coisa, eu acho que leva você a se reconhecer como professor é o reconhecimento de quem está sendo ensinado. Ele sempre diz para você. Isso eu acho que é uma questão importante para todas as vocações. Se você só se reconhece pastor, se a ovelha se sentir assim, como ovelha perto de você. Professor também. O educando se sente à vontade nos papéis quando você está ali. E isso foi se desenvolvendo na minha vida. E primeiro, por incrível que pareça para muita gente, foi nas classes de escola sabatina da igreja. Que é até hoje uma das coisas que eu mais amo fazer. De estar lá e a gente discutir e ver algo novo, pensar o desenvolvimento do conteúdo. Isso, para mim, desde a infância, isso foi muito legal. Aí na sala de aula isso se desdobrou, assim, já de uma outra formalidade. Na Bíblia, pastor, a gente encontra ali vários professores, né, mestres que nos apresentam lições muito importantes. E qual que é, assim, o personagem que o senhor mais gosta quando se trata de ensino, de educação? Olha, quem me conhece, o personagem que eu mais gosto da Bíblia é Paulo, de longe para absolutamente qualquer coisa. Sim, em todos os sentidos. Mas a forma de educar de Paulo, para mim, ela é um exemplo não só como ser extraordinário, mas ele tem um método demonstrado de saber. Então, por exemplo, Paulo sempre ele vai chegar para você e vai mostrar os fundamentos primeiro. De onde ele tirou aquela ideia? E o fundamento dele é sempre a Trindade, é sempre Deus. Em uma frase, assim, qual que é a missão do professor? Revelar Deus. Em essência. Veja, quando você conhece Deus porque Ele é revelador. E Deus se revela por meio do quê? Deus se revela, por exemplo, por meio da história. Raabe conheceu a Deus porque ela ouviu a história de quem saiu do Egito e chegou até Jericó. Deus se revela por meio da natureza. Olhai os lírios do campo, veja os pardais. Ele se revela por meio dos astros. Quão magnífico é o céu, quando eu contemplo os seus céus, a obra das tuas mãos, ele se revela por meio das nossas relações e pela dinâmica da nossa mente. Ou seja, qual área do saber tira Deus? Então, o que é ensinar no final das contas? É demonstrar aspectos de Deus em áreas específicas. E aproveitando esse gancho, pastor, que o senhor falando que Deus se revela em todas as coisas, né? A gente tem aqui um lançamento desse mês, que é a revista Descobrindo Tesouros. Pastor, fala um pouquinho pra gente, pessoal que tá de casa, como que Deus pode se revelar através dos tesouros escondidos aqui, ó, nessa revista. Nossa, dá uma emoção de pensar nisso, porque quando você tá, olha só na nossa relação exemplar aqui, não que eu esteja dando uma aula, mas existem 3 pontos importantes aqui. Você tem alguém falando, alguém perguntando e um instrumento entre eles que facilita a didática. Então eu tenho um filho em casa e a gente não vai contar com toda a dinâmica da vida para explicar algo complexo que cabe dentro daquela criança. Mas tem alguém que decidiu falar, alguém que quer ouvir e um instrumento que liga os dois, que une os dois. Então, primeiro, é um ponto de relacionamento maravilhoso e a estrutura didática é fantástica. Então, você tem uma história que você pode confiar na história, você tem uma didática fabulosa, você tem personagens que são de confiabilidade da criança, porque elas vão se reconhecer e ver lá, Rodriguinho. E nisso você vai caminhando por um saber sem que esse saber fique penoso. É uma delícia. Agora, pensa se não é um sonho você ter alguém que está gostando muito, desejando e vendo isso do jeito que criança aprende, que é brincando mesmo. Isso aqui é imperdível, imperdível. A minha filha fala todo dia: pai, cadê minha revista do Rodriguinho? Cadê minha revista do Rodriguinho? Tipo essa aqui, desculpa aí. Eu vou levar. Vai levar embora. Vou levar. É isso aí. Pastor, já fez o merchan aqui, né? Já falou da importância dessa revista. E é importante também que os pais, quem está assistindo, já faça o pedido. O WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. Pastor, muito obrigada por compartilhar esse momento com a gente. E eu queria que o senhor mandasse um recadinho para os professores que estão assistindo hoje nosso programa desse dia que é tão especial e é o Dia do Educador. Olha, eu queria dizer para você de coração que o que você faz envolve um desejo de Deus. O texto de Daniel, assim no finalzinho do livro de Daniel, diz assim: os que há muito ensinarem resplandecerão com fulgor do firmamento. Eu sei que a tarefa ela não é nada fácil, pelo contrário, viu? Eu não posso nem categorizar ela como difícil, porque ela é sobrenatural.
Ensinar é um ato sobrenatural. É mostrar Deus para alguém e você é mais visto do que quando você fala alguma coisa, mas Jesus é visto a partir do seu olhar, da sua forma. E aqui vai minha gratidão de verdade a você que fez o mundo ser mundo. Temos países, temos astronautas, temos cientistas, temos presidentes de república. Não conheço nenhum que não teve um professor. As coisas começam com o seu toque. Mais do que você falou, repito, a maneira como você demonstrou Cristo fez com que alguém andasse um pouco mais. E esse um pouco mais fez a diferença para o mundo todo. Você chegará lá no céu, Deus vai olhar para você e vai dizer, você me representou. Deus seja louvado. Amém. Obrigada, pastor, pela sua participação. E agora a gente volta com vocês aí no estúdio. Legal, Lu. Obrigado. Que bom ver o pastor Aleixo aí, né? E você viu que as filhas dele, a Ayla e a Alicia, já têm a revista. Essa aqui, ó, que você talvez não tenha ainda. Por quê? Por que será que você não tem a tua ainda? Não consegui anotar o telefone para poder pedir? Tá bom, eu te falo. O WhatsApp agora. Não precisa nem pagar para ligar nem nada. Manda um WhatsApp agora. 12982444449. Esse material sensacional para a família toda. Você viu semana passada, eu e a Darleide aqui, a gente falando até, a gente lendo uns trechinhos, né, Darleide? E você pode fazer isso com seus filhos aí também, tá bom? Pastor Aleixo faz isso com as filhas dele, né? Já fez e continua fazendo. E é legal esse momento aí de ensinamento, como o pastor trouxe, e você também, né? Nossa, pastor... Até me emocionei agora. Nossa, que lindo. E eu também fiquei aqui emocionada por pensar... Essa semana eu vi um post de uma filha que contou a história de um pai que nas últimas horas, ele internado, ele corrigiu as últimas provas da sua turma que restavam. E poucas horas depois ele veio a falecer e a filha reconhecendo como aquele homem era apaixonado pelo que fazia. E o Aleixo, primeiro que a gente tem assim a honra de tê-lo com a gente aqui diariamente, por isso que faz tanta falta tê-lo aqui com a gente, mas porque também é desse tipo de professor. Eu já vi o Aleixo dando aula com dengue, com febre, cansado, mas que fala horas de tão apaixonado que é por transmitir. Ontem você foi à casa dele e hoje a gente comentava aqui, eu disse para ele assim, é muito bom conversar com ele, né? Demais. Porque é esse alguém que tem olhar, prazer em trocar, mas também entregar, e a gente cresceu e cresce muito na convivência com o Aleixo, porque além de pastor, que a missão do pastor é ensinar, é transmitir, mas vem com um amor tão grande. Então eu aproveito também para homenagear a você enquanto pastor e professor nosso aqui de todos os dias. Muito obrigada e volte logo. Verdade. Ó, esse aqui, ó, pastor Aleixo. E não é ferradura, não. Não. Você mora no nosso coração sempre. É um privilégio, muito Obrigado grande. aí, professor Aleixo. Um abraço. Não é, Pro? Então é de ter esse reconhecimento do prazer em ensinar. Você era uma professora assim que eu tô vendo? Ai, eu tive a oportunidade de participar de um fórum para mais de 100 professores, 100 docentes, formação de docentes do NASP. Tem um mês e pouco. E eu falei, eu sou apaixonada pela educação, dá para ver, né? Eu falo sobre educação, eu me emociono, porque eu acredito na educação. Eu não romantizo a educação, porque não é fácil. Ainda mais nos últimos anos que estamos vivendo, pós-pandemia. Eu tive um cuidado de fazer uma linha do tempo de 1965 até hoje, de como que é o trabalho do professor nas últimas décadas, né? De como era e como é agora. Então, passa pelo tradicional até agora, pós-pandemia. E eu fiquei olhando. Então, não tem sido fácil. Principalmente agora, vocês viram como que a Josi trouxe, né? Principalmente com a informatização. Então, mas eu acredito que a educação, ela é o caminho, é a esperança do nosso país, do mundo, é
é o que vai trazer, assim, solução para muitos problemas. Né? É a base, né? É a base, é o que fortalece a nossa esperança. Quando eu falei, no intervalo a gente estava falando, né? A mesma alegria que um pai tem quando um filho se forma, é a alegria que um professor tem quando ele sabe que a aluna que ele alfabetizou lá atrás é uma jornalista, é uma apresentadora. Uma escritora. É uma escritora, é uma pregadora. E é professora mesmo. E é professora também. Imagina a professora linda vendo a Darlene, a alegria que ela vai sentir. Sabe? É essa alegria, é a mesma alegria do pai. Por isso que ensinar e educar são diferentes, mas estão juntos. Elas estão juntas. Verdade. Então, sensacional, né? É maravilhoso. Eu fico imaginando, até eu percebi isso, até te perguntei no intervalo, quando veio a Bárbara, que é uma das nossas produtoras aqui, deu um abraço, falou que foi minha primeira professora mesmo, tal. E isso é muito gostoso, né? Gratificante. Em ver onde os alunos estão chegando, tal. É claro que você vê também aqueles alunos que, infelizmente, foram para um rumo diferente e tal, que acredito que dentro de sala de aula, o professor ele já tem uma visão mais ou menos com a convivência do caminho que essa pessoa está indo aqui. Se continuar por esse caminho, vai ser igual aquele outro que foi por esse caminho e foi trágico. Então, por isso que às vezes pega um pouquinho mais no pé de um, de outro, aconselha mais, chega mais perto, porque não quer que, igual um pai educando um filho, né? Não quer que siga aquele caminho. Aí quando vê que mudou, puxa, é feliz demais. É uma pena que a situação do professor em si seja tão desafiadora, num sentido assim, bem profundo e grave, pelas condições em que esse professor não é valorizado no que diz respeito à remuneração, que não está à altura do seu chamado, dessa vocação de se entregar para ensinar alunos. Então nós temos uma dificuldade que é esta, de quão pouco ganha um professor frente ao que esse professor faz. Tanto é que nós estamos vivendo um momento de escassez de profissionais e as escolas já começam a se preocupar porque cada vez menos se formam pessoas que estão dispostas a enfrentar uma sala de aula. No que diz respeito ao próprio trato do professor com o professor em sala de aula, menos respeito, tanto que nós temos dados que nos trazem o saber de como eles enfrentam violência, de como eles enfrentam aquilo que vem de fora para dentro da escola e eles já não são mais respeitados como professores. Então, eu achei bem pertinente quando você diz, sem romantizar. Nós estamos hoje valorizando e vamos valorizar e devemos fazer isso mais vezes até, da figura do professor, que neste momento é um resistente. Ele está resistindo a esta realidade que o tem imprensado cada vez mais a quase que fugir da escola, sair da escola por sobrevivência, porque emocionalmente estão cansados, fisicamente e mentalmente cansados, deprimidos, ansiosos, com medo. Pense em professores que trabalham nas periferias, pense em professores que trabalham em grandes cidades, em bairros tais que têm uma dificuldade maior socioeconomicamente falando. Então é de a gente pensar o que mais deva ser feito, ou quanto se deve fazer para que os professores encontrem melhores condições. É bom que a gente pontue isso de verdade, até para a gente pensar que tem algo a ser feito urgente. E eles se preparam para levar o conhecimento na sala de aula e saem muitas vezes feridos fisicamente, emocionalmente, como você comentou, e em várias outras esferas aí da vida, né? Porque o professor, diferente da gente aqui, por exemplo, chegou em casa, o trabalho ficou aqui, o professor não, é final de semana, é à noite, sem contar, às vezes, dá aula de manhã, de tarde, de noite. É uma situação, puxa, bem complicada, apertada. Então, mais uma vez, o nosso carinho todo especial a você que é professor. Tem essa missão, esse dom, porque é algo que vem de Deus mesmo, né? Esse amor, essa paixão. E falar nisso, amor e paixão, vem chegando aqui, ó, algumas interações já no nosso telão da galera de casa participando com a gente aqui, ó. Deixa eu ver. Sei que é da Mariana Costa. Peraí que o pessoal vai pôr outra vez a tela aqui pra gente. Vamos tentar Mariana aqui, que Costa. falhou um pouquinho.
Eu acho que não dá para ler. Mariana Costa, vamos ver se a produção... Ali sim, dá, boa. Quero agradecer de coração a professora Deise, do Colégio Adventista do Arruda, que é um bairro lá de Recife, que foi tão especial em um momento importante da vida da minha família. Assim que conversamos sobre as dificuldades dela em aceitar seus cabelos cacheados, a professora se prontificou a ajudar e criou projetos lindos para que todas as crianças entendessem que ser diferente é normal, bonito e importante. Sua sensibilidade, empatia e dedicação fizeram toda a diferença. Mari, beijo para você, meu amor. Olha aí o que um professor faz na vida de uma criança e de uma escola, porque se ela criou projetos, outras crianças foram atendidas por essa sensibilidade toda de um professor. Muito bonito. Obrigada. Tem mais por agora? Queremos ouvir você. Vamos a mais uma por aqui? Beijo para você, viu, Mariana? Joyce Oliveira, em minha trajetória escolar foi o professor de educação física que me marcou, pois no ensino fundamental eu era obesa e ele me incentivou a participar das atividades físicas. Professor Silvano, gratidão, ou melhor, Silvino, né? Silvino, gratidão por ele existir. Olha que legal, hein? Muito Puxa, legal. saúde trouxe. Do professor de educação física. E sabe o que eu observei nessas duas menções aqui? Que, ao que parece, o que marcou não foi o conteúdo programático, né? Que certamente está lá. Sim. Aprender a ler, escrever. Essa semana eu vi um vídeo de um cantor famoso, e João, não lembro o sobrenome, João Gomes, eu acho, e ele, no palco, chora quando vê a professora que está ali. E ele disse que a primeira canção, os primeiros versos, o que ele fez, porque ela o ensinou a escrever, ensinou a língua, o português, com tanto primor. Então, é emocionante isso. Mas me chama a atenção aqui que parece que o que mais marca é o gesto, a atenção que vai além do conteúdo programático ensinado. Isso é interessante de a gente perceber que o professor só não é apenas um transmissor de conteúdo. Ele é alguém que está ali também para fundamentar o que essa educação carrega, que é o sentido do amor e do respeito, que não pode faltar para ser o grande movimento da aprendizagem. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos saber sobre a nova série do Origem, o novo projeto Origem, que já está prontinho para você assistir pela telinha da Novo Tempo. A produtora e apresentadora já está aqui com a gente. Logo depois do intervalo, você fica por aqui para a gente não ficar sozinho nesse aprendizado todo. Vamos lá, Entre Família de hoje, falando sobre ensino, né? Falando sobre educação, em homenagem ao Dia dos Professores. E você sabe que a Rede Novo Tempo como um todo está por aqui para trazer para a gente mais conhecimento mais profundo da Palavra de Deus, dos ensinamentos do nosso grande mestre, do nosso professor maior, que está sempre ensinando belas lições para a gente. Mas para que a Novo Tempo continue aqui no ar 24 horas por dia, trazendo mensagens como essa, produzindo materiais didáticos para poder enviar para você que está do outro lado aí. E é legal isso, o conhecimento, ele vem pelo ouvir, ele vem pelo ler, o estudar também e o escrever, vem desse conjunto todo aí. E aí por isso que nós preparamos alguns materiais físicos para enviar para você do outro lado, estudar junto com a gente. Mas é claro que todos esses materiais, manter programas de qualidade como esses que você acompanha aqui na Novo Tempo, eles custam e custam caro. Mas para isso que nós temos o apoio daqueles que se permitem ser usados por Deus. Ouviram o conselho do grande mestre e querem também entrar nessa missão junto com a gente e pregar o Evangelho através das suas doações, que são os Anjos da Esperança. Fica aqui a nossa gratidão a você que é Anjo da Esperança e tem nos apoiado financeiramente. A Novo Tempo, que é mantida apenas por doações, tem o seu cuidado aí, tem as suas doações. E se você ainda não faz parte desse que é um ministério, faça parte junto com a gente também. Você pode entrar em contato agora mesmo através do telefone que já aparece aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe e descubra quais são os meios que você pode fazer a sua doação. Débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, Pix, enfim, como for melhor para você e o valor que você definir também, tá? É você quem define o valor. Se já conhece e quer fazer a sua doação agora mesmo, sentiu aquele toquezinho aí do Espírito Santo no seu coração dizendo, doe.
ajude na missão. Então doe agora mesmo através do nosso Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou? anjos@novotempo.com. Entra no aplicativo, faz a sua doação e já se torne um anjo da esperança. Anjos da Esperança, que tem apoiado também um desses programas que tem levado de uma forma através da natureza, daquilo que Deus tem criado e vem mostrando pra gente através da natureza, de tantas coisas ricas e lindas, né, Dai? As descobertas, as curiosidades. Daiane Fagundes, o que vem por aí do Origens? Vem muita coisa, hein? Primeiro, boa tarde para vocês. Boa tarde, Dai. Obrigada por me receber aqui no Entre Família mais uma vez. Cada temporada nova é uma passagem por aqui, né? Já trazer os spoilers aí. Tem que ser, né? Imagina, a gente tem que fazer promoção do nosso próprio programa, afinal de contas. Mas agora a gente está vindo com uma temporada nova que estreia esse sábado, agora, dia 18 de outubro, 5 horas da tarde na TV Novo Tempo, sobre dilúvio. É isso que eu digo por agora. Perguntem e eu respondo mais. Queremos saber muito mais. Sugere-se uma temporada um tanto diferente das outras. A penúltima foi sobre insetos, Sim. né? Agora você vai para o dilúvio. O que você conseguiu mostrar de concreto do dilúvio? O que restou? Qual é a curiosidade sobre? São muitas, muitas. Primeiro, eu acho que é importante a gente levar em consideração que o criacionismo é a base do cristianismo. Se a gente não acredita no relato de Gênesis, não existe motivo para ser cristão, afinal de contas. Então, tendo isso como ponto de partida, a gente acredita na literalidade de Gênesis. E Gênesis fala sobre a criação do homem, fala sobre dilúvio e assim por diante. Então, aí surge uma questão interessante que a gente precisa se perguntar. Considerando que a gente crendo na literalidade de Gênesis, se realmente houve um dilúvio, uma catástrofe global, como a descrita na Bíblia, que tipo de evidências esperaríamos encontrar ao redor do mundo que corroborem, que façam sentido dentro de uma narrativa bíblica. E aí nós fomos atrás, conversamos com diversos especialistas, cientistas, cristãos, pessoas que se debruçaram sobre questões da geologia ou da paleontologia durante toda a carreira acadêmica e que nos trouxeram as evidências que eles encontraram, os estudos que eles fizeram. E aí é muito interessante, até se me permite, eu vou lembrando das coisas aqui e eu vou falando, viu? Sim. Porque quando a gente pensa em dilúvio, eu cresci cristã, eu cresci dentro da igreja, eu imagino que vocês também já ouviram essa história várias vezes, então de criança a gente aprende sobre o dilúvio. E mesmo depois, na fase adulta, a gente acaba ainda carregando uma ideia, talvez, vou chamar aqui de infantilizada ou um pouco romântica sobre o dilúvio. A gente imagina uma grande chuva e um barco pacificamente boiando sobre as águas. Mas conversando com esses doutores, professores, cientistas sobre o que de fato pode ter sido o dilúvio, é algo muito mais catastrófico do que a gente imagina. Então, um dos nossos objetivos com essa temporada, além da grande importância do dilúvio para a Bíblia, afinal ele é um marco, ele é um divisor, né? Existe um antes e um depois do dilúvio. E do antes a gente, na verdade, tem pouquíssimas informações. Então, por ser um evento de extrema importância para o criacionismo, nós fomos atrás que tipo de vestígios a gente pode encontrar na Terra sobre o dilúvio. E esses professores trouxeram para nós respostas muito interessantes. Eu devo dizer aqui que nós temos que ser honestos com aquilo que nós encontramos. Não são respostas definitivas, porque eu acredito que respostas definitivas não existem. A ciência é exatamente uma busca. Exato, é uma busca, é um aprendizado. Cada dia você descobre alguma coisa nova. E talvez você descubra algo que traga uma nova luz sobre uma interpretação que talvez estivesse equivocada. Então, as respostas definitivas não existem, mas nós temos evidências suficientes, eu acredito, para crer na Bíblia. Porque, no fim das contas, a evidência é uma coisa, mas a crença
ela parte do coração. E principalmente porque nós já cremos. Exato. Então, isto vem nos alegrar de olhos vestígios daquilo que nós cremos. Se essas respostas não forem encontradas, se esses vestígios não fossem encontrados, nós continuaríamos crendo porque essa crença na palavra é anterior a qualquer prova humana. Exato. Mas é tão bonito, é tão especial. E ontem eu disse aqui, já anunciando que você estaria hoje com a gente, dizer que o programa Origens, ele é de fato um dos melhores programas que a Novo Tempo tem. Pelo nível, e eu até posso fazer uma outra pergunta? Quando eu peço licença, é porque assim, é meu colega, a gente precisa dividir. Não, mas aqui, a sua curiosidade prestando... vai, né? Né? E a minha vai junto e eu sempre vai penso tirando. assim, Dai, como é a produção de um programa desse nível? Porque você vai gravar em outro país, Sim. às vezes em outros países, não somente em um. Você precisa contatar com muita gente Sim. antes. Você precisa ter um projeto que passou por você primeiramente estudar, pesquisar, ir atrás. Então, é um trabalho de bastante dificuldade Sim. nesses termos. Nós somos uma produção pequena, você não tem uma grande equipe, então muito se concentra em você, em seu trabalho. Você hoje, claro, já tem habilidade, experiência, mas é sempre um novo desafio vencido. Como que é esse preparo para o Origens? Ele é intenso. A equipe do Origens somos 2 pessoas. Pois é, e a diretora do programa, Alessandra Guimarães, um beijo para ela, inclusive. E a Tati, não posso esquecer da Tati, maravilhosa, que é a nossa editora, e coloca a beleza nas loucuras que eu imagino para o programa. Não são loucuras, são coisas muito necessárias na minha perspectiva. Então, é claro que eu sou jornalista, eu não sou geóloga, eu não sou paleontóloga, eu não sou bióloga. Então, a gente vai entrando nesses assuntos tão complexos. Portanto, você é curiosa por profissão. Exatamente. É o que eu falo. Eu sei um pouco de cada coisa, não sei nada no fim das contas, mas eu acho que a curiosidade nos move. Então, para uma temporada como essas que a gente produz no Origens, a gente precisa de consultores, né? Quem nos ajudou muito nessa temporada foi o professor Naor Neves, que é um geólogo brasileiro, foi um grande pioneiro do criacionismo aqui no Brasil. E eu li o livro dele com uma certa dificuldade, não é uma linguagem fácil, mas que nos orientou bastante. E por conta dele, inclusive, das conversas que tivemos, é que nós decidimos gravar essa temporada nos Estados Unidos. Por questões de logística, nós não podemos visitar, seria um sonho, imagina, mas nós não temos como visitar todos os lugares, ou pelo menos vários lugares ao redor do mundo, que mostrem, que tenham evidências geológicas ou biológicas, que seja, sobre dilúvio. Então, a gente tem que focar em um lugar, nós escolhemos os Estados Unidos, gravamos no Grand Canyon, eu acredito que vocês puderam ver já algumas imagens disso aí. Vamos rodar agora. Bora rodar agora, já tô curioso. Temos algumas imagens disso e gravamos também no Ark Counter, que fica no Kentucky, nos Estados Unidos, e que é uma réplica em tamanho real da Arca de Noé, porque eu acredito que o dilúvio também permite uma certa interpretação. Afinal, a Bíblia não é um livro de geologia. Exato. E tem... A história do dilúvio é uma das mais detalhadas da Bíblia, mas ainda assim ela não traz todos os detalhes. E em alguns pontos eu acredito que é muito interessante que nós possamos imaginar. E o Ark Encounter se deu esse trabalho, nós trouxemos essa reflexão, que é, por exemplo, imagina como deve ter sido para Noé e sua família entrar num barco sem saber o que vai acontecer. A gente sabe, por conta do relato, quanto tempo eles ficaram lá, mas eles não sabiam quanto tempo isso ia durar. Como assim a terra vai ser destruída? Imagina você perder, de repente, tudo aquilo que você conhece, os seus amigos, a sua casa, aquilo que te dá identidade. Eu quero só reforçar o que você disse, que assim, a Bíblia não se propõe a provar nada. Isso. Ela diz o que diz, segundo a revelação de Deus, e ponto final. No princípio, Deus. Como é que a gente prova Deus? Deus não está preocupado em se provar para ninguém. E Deus não pode ser provado. Não Deus pode. Vai muito além de ele um laboratório. Não teve a intenção de se provar. Ele se revelou do jeito que ele quis se revelar. Nós vamos rodar agora a chamada. Nós, de fato, já vimos algumas imagens de você ali com alguns dos profissionais com quem você esteve, mas agora roda a chamada para você entender que a coisa que está prontinha para você é linda. Vales profundos, cânions majestosos, montanhas grandiosas. Nosso planeta é vivo, dinâmico,
e moldado por forças que desafiam o tempo. Mas e se tudo isso foi resultado de uma única e incomparável catástrofe? Embarque conosco em uma nova jornada de descobertas. Vamos em busca dos vestígios que o dilúvio deixou na Terra. Vamos investigar o que as próprias rochas podem contar sobre como foram formadas e descobrir o que elas nos revelam sobre as nossas origens. Sensacional, não dá para perder, hein, tô nessa aqui, né? Não dá para perder, viu? Eu fico vendo até, Day, e já imaginando, né, esses cânions ali onde você foi, né? As fotos apareceram, que mostram rastros de água, onde também em locais muito altos, né, totalmente longe dos mares, dos oceanos, conchinhas, né, sendo encontradas e tanta coisa, se mostrando que houve, né, toda uma reviravolta nessa terra. Reboliço. Eu ia falar reboliço, né? Esse reboliço todo aí. Mas, gente, não perca essa nova temporada do programa Origens, porque tá demais, sensacional, como todas as outras temporadas. Day, obrigado por estar com a gente aqui, compartilhando um pouco. Sei que tem muito conhecimento aí que você vai aprendendo, que quer trazer pra gente, mas vai estar nessa nova temporada aí, né? Ai, gente, pra mim é tudo tão interessante. Eu tenho vontade de cortar as entrevistas inteiras e falar, ó, só assiste, porque é isso. Mas a gente tem que montar um episódio de 25 minutos para colocar no ar. É sempre um desafio, mas eu agradeço muito a Deus pela iluminação que Ele nos dá. Eu espero estar sempre podendo colocar na tela aquilo que as pessoas precisam saber. Apenas, se você me permite, Daleide, uma pequena correção. Caso as pessoas tenham te ouvido no início e não tenham entendido, a última temporada foi de fato sobre insetos. O que está passando na TV agora foi um compilado de episódios antigos do Origens que nós fizemos por conta da revista A Origem de Tudo, porque são tantos episódios tão maravilhosos. Gente, incrível, que eu queria que eles passassem na TV de novo várias vezes. Legal, então, que tá no essa vai ser a também, né? Isso, exato. Essa é a 14ª temporada E eu, que sou da casa, do jurava que era inédito. Porque, assim, é sempre coisa boa e rever é sempre muito bom e faz parte do aprendizado. Day, muito obrigada e parabéns agradeço. pelo seu trabalho brilhante, excelente, pela sua capacidade de entregar com tanto esmero todo o conteúdo do Origens. Parabéns para você, que Deus te abençoe muitíssimo. É uma oratória, é um vocabulário, bem, né? É uma riqueza. Nem dá para dizer que é prima da Josemara Mai. É uma brincadeira. Minha prima! Não, pelo contrário, aí a gente vê que é prima da Josemara Mai. Eu não sabia. Não sabia? Não sabia. É prima da Josi, as duas jornalistas minha prima falam de bem segundo demais. grau. A gente teve contato aqui já depois começou de a se adulta. afastar. Não, já começou. não, mas é que a gente não cresceu juntas. Brincadeira. Nós vamos pro intervalo, meus Rapidão, amores. hein? Guarda aí na agenda, em próximo sábado, às 5 da tarde. E depois você pode assistir no NT Play, pode acompanhar e deve acompanhar, porque está simplesmente sempre incrível. Nós já voltamos com você por aqui. Até já. Eu vim aqui só para reforçar o que você já acompanhou aí no intervalo, né? Doutor Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Já apareceu o WhatsApp lá? Conseguiu anotar? Não, Abinal, passou rápido. Então anota, não tem desculpa mais. Anota aí agora e já peça a sua revista, porque tá demais, gente. Tá sensacional. A gente parece até meio suspeito em falar, né? Ah, tá legal, tá legal. Peça para você ver como tá legal mesmo, tá incrível essa revista, trazendo curiosidades, trazendo algumas brincadeiras divertidas aqui para fazer. E o melhor de tudo, o conteúdo, de uma forma geral que ela traz, as histórias, as descobertas aqui do Rodrigo Silva, junto com os seus amigos, né? Que é o Camelinho, o Caleb, junto com o garotinho ali, que é o Afonso, descobrindo coisas incríveis e trazendo aí muitas curiosidades para todos nós. Então, não perca tempo, peça agora mesmo a sua revista. Chega de graça mesmo? Sim, é de graça. É de graça, aproveite, peça. Aí tem, meu filho queria uma revistinha do não sei o que lá que viu na banca. Não, pega essa daqui que vai agregar conteúdo de verdade, de qualidade para o seu filho, sem medo, viu? Porque é algo da Bíblia, então você pode confiar, tá bom? 12982444449. Repito, 12982444449. Peça agora mesmo a sua
E bora para interações aqui no nosso Entre Família. E aí, Dadá? Vamos de interações. Queremos saber de vocês, seus professores. Rita, boa tarde. Um professor que marcou a minha vida foi o pastor Robson Aleixo. Olha isso. Quando foi professor no Colégio Adventista de Campinas. Puxa, que legal. Olha aí, pastor Robson Aleixo. Deve ter dezenas desses. Imagina quem foi aluno também do professor Rodrigo Silva. É verdade. Eu fui aluna dele. É mesmo? Aham. Eu fiz matéria de teologia com o doutor Rodrigo. Eu fiz também. Que privilégio. Agora na faculdade que eu tô fazendo, mas online, né? Aí eu vejo os vídeos dele e não posso perguntar direto para ele. Mas quando ele vem aqui, às vezes a gente dá uma conversadinha rápida. E tal qual a professora Eneida ficou na casa da professora, eu também ficava hospedada na casa dele. É mesmo? Na casa do professor, boa. Querido. Olha isso. Vamos embora. Mais gente por aqui. Flávia Melissa, Estados Unidos. Oi, tenho uma lembrança muito especial da minha professora de História da Escola Municipal Minas Gerais, em Urca, Rio de Janeiro. Eu fiquei em recuperação na matéria dela e não me interessava pelo assunto das aulas dela, mas no período de recuperação, ela teve todo o carinho e atenção para me fazer entender a matéria. E isso me marcou muito. Olha, que legal. Não foi o conteúdo programático. E ficou, não gostava da matéria, ficou de recuperação. Sabe que eu tenho uma história parecida com matemática. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, muito mal, e em matemática, e o professor, eu estava assim, de recuperação, e o professor chegou para mim, passou a mão na minha cabeça e falou assim: Noemi, se você fizer 10 vezes cada exercício desse, você não tem como reprovar. Aí eu disse: professor, eu não sei. Ele falou assim, faça. Ele corrigiu os exercícios comigo e falou: faça 10 vezes cada exercício. E eu fiz. Eu cheguei em casa, eu fiz 10 vezes cada exercício. Eu estudei no antigo IAE, primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do magistério. Que é o UNASP São Paulo? Isso. Hoje o UNASP São Paulo. Isso. Eu fiz 10 vezes cada exercício. Eu tirei 10. Puxa! Parabéns. O que eu aprendi com isso, e até hoje eu ensino isso para os meus alunos, para os meus pacientes, aonde eu posso ensinar. Matemática só tem um jeito de aprender. É fazendo. Fazendo exercício. Ele me ensinou isso. Então, matemática você aprende fazendo. Qualquer exatas. E eu aprendi a gostar de matemática com ele. Porque você aprende fazendo. E foi numa recuperação. É o que aconteceu com essa aluna. E aí acaba pegando gosto, né? Que eles não gostavam e aí pega gosto porque aprendeu a forma correta de estudar e de aprender o conteúdo. E é legal que às vezes a gente tem algumas matérias que a gente realmente não gosta. Ai, não consigo. Mas os professores, o professor ou professora dessa matéria, a gente se dá super bem e gosta, né? E às vezes acontece justamente isso, de não ser uma matéria que não gosta, mas quando o professor quer legal e tal, e você começa a interessar e pronto, e acaba gostando demais da matéria e do conteúdo, né? Tem mais interações, quem chega por aqui agora? Maria de Lourdes, de Belo Horizonte, legal que aquela foi dos Estados Unidos, viu? Estava acompanhando lá, continuou aqui no Rio de Janeiro, que legal. Maria de Lourdes BH diz o seguinte: boa tarde, tive a oportunidade de estudar na Escola Adventista do meu bairro em Belo Horizonte. Olha que legal, hein? Professora Neide Durt, muito querida e especial para mim. O meu grande abraço para ela e abraço a todos vocês. Jesus continue abençoando vocês. Amém. Obrigado, Maria. Obrigada, querida. Que coisa boa. Educação Adventista. Vamos inclusive está mais. até em época de rematrícula, né? Quem quiser já aproveitar e fazer a matrícula aí, ensino de qualidade, viu? Fica a dica aqui para você, pai, mãe, é um investimento. Ensinando para a eternidade. É isso, ensino integral, né? Todas as áreas aí, é um investimento que vale muito a pena, viu? Principalmente nesse mundão doido que a gente vive, né? Tanta coisa aí bombardeando os nossos filhos, busca um ensinamento de qualidade. Vai lá, conversa, essa época então pede um descontinho e tal, vai dar tudo certo.
fala lá com o tesoureiro da sua região e pronto. Graziele Alves, boa tarde. Uma professora que me marcou muito foi a professora Cristina Barbosa. Ela foi como uma mãe para mim. Me ensinou até o que era EVA. Eu não sabia de muita coisa, mas com muita paciência e amor, ela me ensinou. Você sabe o que é EVA, né? EVA é aquele material, aquele... Não, eu sei, é tipo uma... Medo de você pensar que era Eva. É. O que é Eva? Eu só não sei o que significa as iniciais, as eu também siglas. Não, só sei que é um EVA, material. é aquele papelzinho... Não sei. Papel não, é um... Sei lá, é tipo uma espuminha assim, uma esponjinha, né? Isso. É, Material que as maciozinho. professoras adoram para fazer toda a montagem do que é didático para ensinar e corta, recorta, Aqueles cola, tapetinhos joga de EVA. glitter, faz uma flor, é uma coisa bonita. Os pobrezinhos nem ganham insalubridade para fazer essas coisas, né? Tá com os dedos E tudo a colado. Vânia, não é? Hoje, dia do professor, parabéns a todos os professores. Tive um professor que me marcou muito, o professor Joilson. Eu, única adventista em uma escola de 1.200 alunos, quando ele descobriu que eu não ia à aula aos sábados, ele chegava na sala e dizia: turma, vamos marcar nossa prova, mas não no sábado, porque nossa amiga Vânia não vem à aula aos sábados. Por essa atitude, a prova de inglês não era mais aos Olha que sábados. legal. Poxa, Incrível. que legal. Olha, Empatia. Incrível. cada história legal, né? Linda demais, né? Que legal, Vânia. Obrigado por compartilhar com a gente aí, tá? Empatia do professor. Uhum. Você vê? Tem mais. Quem mais? Maria Rocio, ou não? Que? Maria Rocio? É Rocio Moreira. Onde ele achou Eu não sei Maria onde é que eu vi o Maria ali. Mas Moreira. Tá. Moreira. É. Moreira. De Mojimirim. Puxei primeiro Maria, você viu? Tá, deixa eu não acentuar mais aqui a coisa. É de Mojimirim, a Rocio tá sempre com a gente, porque tem uma Maria também, sei que misturei tudo. Boa tarde. Uma professora que marcou muito foi a professora Olívia, de português. Ela me incentivou a ter o gosto pela leitura. Também quero parabenizar todos os professores da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Silvânia, Mojimirim. Que legal, olha aí. Abraço para todos os professores de Escola Sabatina, dando ali passando conhecimento bíblico. Eu sou professor de juvenis. Que legal. Tem os meus aluninhos lá, são 22 juvenis ali na salinha, aprendendo e tal. É legal, viu? Vocês estão pensando que Abinal Júnior é só entre família? Não, é professor também dos aluninhos dele durante o sábado. Benção demais. Puxa, eu tô aqui Beijo, falando meus um alunos. tempão e tá um enquadramento só nele. Você viu? Eu vi. Eu falando e você lá. Pra todo pegar minha reação, modelo. certo? Eles estavam entendendo que era uma homenagem. a você. É. Parabéns, amigo. Obrigado. Parabéns, professor. Imaginou o Close. professor Binal. Binal, professor. Já Boa dei aula, tem tarde. faculdade. Sou pedagoga, uma excelente professora. A minha filha sempre deu aula de inglês e sempre foi excelente professora em todos os momentos. Louva a Deus por ela. Aí, Nice, Legal, parabéns. Parabéns. Você E é deve legal ver isso, né? Que às vezes vem uma geração de professores. É. Ah, minha mãe foi professora, o meu pai, o meu tio, meu não sei o quê, minha avó. E aí vai puxando, que legal. Parabéns. A minha família é uma família de educadores. Não a minha mãe e meu pai. Aham. Mas quero aproveitar a oportunidade e falar. Meu irmão é diretor da Escola Adventista lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Jardim Estádio, um negócio assim. Não lembro agora, nem posso falar. Escola Adventista, mas é no Campo Grande. Legal. Um beijo para ele, o Marcos. Foi professor de educação física e hoje é diretor de escola. A minha irmã é coordenadora pedagógica da Escola Adventista de Caraguatatuba. Puxa. A minha cunhada é diretora da Escola Adventista de Campo Limpo, aqui Ou seja, em São Paulo. Família toda. Meu sobrinho, o Rodrigo, é professor de matemática. Olha só. Que legal. Toda a Coisa família. boa. Muito bom. Um beijo para todo mundo. Parabéns também por você, pelo seu trabalho, sua trajetória. obrigada. E obrigada por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada, estou muito feliz de poder estar aqui participando desse dia tão especial. Obrigada. E falando de uma coisa que eu amo e acredito, que é a educação. Muito obrigada, professora do sapatinho de Cinderela. Beza. Amores, minha professora Francisca
passou um trabalho para a gente pesquisar na Bíblia uma história, na verdade, a parábola do semeador. E eu me deparei com aquela pesquisa e estudando aquela parábola, nunca me esqueci de como depois aquele foi o assunto da aula para o dia seguinte e como a professora Francisca me fazia desejar conhecer mais do que estava escrito nos evangelhos. Você deve ter percebido, e eu contar essa história, quero que você pense que muitas vezes o que marca a vida de um professor no contato com seus alunos não é, repito, necessariamente o conteúdo programático entregue, mas a maneira como o faz. Eu vou me reportar a Jesus quando quis ensinar uma lição dolorosa, que tocou profundamente a cada um dos que estavam ali diante dele, como era comum acontecer. Era quando aquelas pessoas deveriam ser reprovadas pela atitude vergonhosa que foi a de levar uma mulher para ser apedrejada quando todos ali eram culpados. Jesus se agacha e começa a escrever com o seu dedo em terra, e o que nós cremos é que ele escrevia a reprovação ao pecado de cada uma daquelas pessoas. Mas ele o fez de maneira tão respeitosa que aquelas pessoas simplesmente abandonaram as pedras e foram embora dali refletir, tomando cada um para si a decisão que deveriam tomar frente à verdade revelada por Jesus. É um professor que não oprime, que não humilha, mas é um professor que ensina, que educa de alguma maneira para a vida, com o exemplo que dá, com a maneira respeitosa com que trata até mesmo os erros dos seus alunos, mas que fica para a vida uma lição de amor. Os professores passam por muitas dificuldades, solitariamente. Mas eu quero hoje desejar para você, e com uma convicção do fundo da minha alma, que aquele que veio nos ensinar de maneira a se entregar na cruz é o mesmo que hoje caminha com professores, com educadores, com homens e mulheres que compartilham do que têm aprendido. E eu quero que o Espírito de Deus esteja com você, te ensinando a amar, até mesmo quando não é amável a situação em que você se encontra. Que aprenda com Jesus a entregar e mesmo frente a momentos muito difíceis, você tenha paciência, resiliência e a capacidade, como fora a de Jesus, de ensinar sem perder o centro de quem é você. E lembre-se que você pode ser na vida de muitos alunos, numa sala de aula, com as mais diferentes pessoas, o olhar de Jesus, o toque de Jesus, o abraço de Jesus para alguém. Um beijo, obrigada por sua companhia e mais uma vez, parabéns aos professores. Muito bom, obrigado, Darleide. Amanhã estamos de volta por aqui falando sobre medo e coragem. E tem hoje no Vida e Saúde, falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Tchau!